Olá, pastora Sâmia Talk. Muito obrigado àqueles que compartilharam o último vídeo, fizeram alguns comentários que foram muito bons para mim. E esse último vídeo que eu falei do amor, ele foi assim tão bom também para a minha vida, que ele está sendo divulgado até nos Estados Unidos. Fizeram até um resumo em inglês. Vê se pode, gente. Só Deus, né? Mas, continuando, vocês souberam que no último sábado, no Brasil, houve um movimento muito forte, mas fortíssimo, das igrejas. Foi o Descende. Participaram muitos pastores, pastoras, apóstolos, enfim, levitas. E um dos líderes desse Descende é o pastor da igreja Zion, o Tel Hadash. Acho que é assim que fala o nome dele. E eu conheço por entrevista, podcast, como que essa igreja começou. Então, os fundadores vieram do Japão, foram para Amazonas, trabalhar, inclusive, se não me engano, o médico, o dentista, e aí ali começou. Né? Eu tenho um sobrinho, inclusive, que participa dessa igreja. Mas o que a gente verificou, eu não pude assistir todos os Descende, porque foram realizados em vários locais do Brasil. Eu só sei que houve, assim, uma participação monstruosa de vários locais. Curitiba, Alagoas, enfim, né? Vários locais mesmo. E foi, assim, uma unção tremenda, não só pela quantidade de pessoas de todas as idades. Tinha gente com cadeira de roda, tinha idosos, crianças, enfim. E o que me impressionou foi que, às vezes, durante a madrugada, eu não cansava de ver esses vídeos, a unção que foi liberada. E eu lembrei muito de um versículo que foi muito citado, que é em Crônicas, o livro de Crônicas, que fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se me buscar, se arrepender dos seus pecados e pedir, e eu do céu, eu escutarei e atenderei e sararei esta terra. Esse versículo assim, veio muito nos meus ouvidos, no meu coração, na minha alma. Mas eu fui vendo esses, embora de uma maneira não sequencial, picado, a participação de vários pastores. Vários. Confesso que nem todos eu conheço, mas alguns eu conheço muito, de longa data. Como, por exemplo, a apóstola Valnice Homens, que é, inclusive, líder da minha irmã, que é a pastora Manu. Participou Silas Malafaia, o Davi Miranda Neto, participou, assim, pessoas, o Cláudio Duarte. E aí eu fiquei analisando o que tem a ver a igreja Deus é Amor com a Assembleia de Deus. O que tem a ver essas duas igrejas com a Zion? Ou senão a igreja da apóstola Valnice? São doutrinas completamente distintas.
Até confesso algumas que chocam, não chocam de chocar, mas se chocam entre si. E eles estavam lá, unidos no palco, proclamando a fé, proclamando o louvor, proclamando a palavra de Deus. Cada um com o seu jeito, cada um com a sua atitude pessoal, mas a a apóstola Valnice é aquela uma mesmo, né? Que energia que ela tem. Eu conheço ela há muitos anos. Ela sempre cuidou do corpo dela e da mente, viu? E ela deitada no chão e proclamando arrependimento. O pastor Lamartine Pozella, mesmo o pastor Theo, o pastor Cláudio Duarte, o pastor Silas Malafaia. Gente, que é isso? E dando a continuidade, né, daquilo do último vídeo que eu falei da unidade. Deus não está olhando para a sua denominação, para a minha denominação. Deus vai chamar a igreja. E a igreja é universal, não é a igreja universal, é a igreja universal de Cristo. É unidade, é uma só fé, um só amor, um só batismo. É essa unidade. E é isso que sai, exala aromas agradáveis e sobe até a narina de Deus. E aí vem o grande Pentecoste, o grande avivamento, a limpeza da terra por esse clamor. Infelizmente, daqui a alguns dias, o Brasil vai exalar mau cheiro, cheiro mau, de esgoto, de podridão, da festa pagã, que exalta, que gasta dinheiro e proclama tudo quanto é pecado. Que o Senhor tenha misericórdia dessa nação. E o Brasil está precisando de muita misericórdia. Não está precisando da misericórdia, está precisando de muita misericórdia de Deus. Eu não sei se você está vendo, acompanhando. Esse mês eu fui ver meu lerite, no lugar de aumentar, baixou o meu salário. É isso que você quer para você? Eu não quero isso para mim e nem para aqueles que eu amo. Aliás, eu vou corrigir, nem para o brasileiro total. Como você é brasileiro, também sou. Amém? Então, é essa unidade do Descende que, mais ainda, eu já falei sobre isso para você, o projeto que Deus me deu em 2024, no final de novembro, começo de dezembro, que eu escrevi no papel, de utilizar o templo que eu e meu marido construímos do lado da minha casa, que ficou vazio mais uma vez, a partir de novembro, e é um espaço muito grande. E que eu idealizei, eu não, vamos tirar o eu. O Espírito Santo colocou no meu coração, desse projeto, de um ponto de encontro com Jesus, que ele é para a unidade da igreja. Então tem sido de uma maneira acanhada, mas tem sido realizado eventos tais como, primeiro domingo de cada mês, o culto da ceia, às 8h30 da manhã. Essa semana vai ter a tarde da bênção. Nas quartas-feiras vão ser realizados, uma quarta-feira sim, outra não, às 15 horas. Para quem? Todas as igrejas, todos os membros das igrejas que precisam de oração, que precisam de um atendimento,
de uma imposição de mão, se quer um trabalho de cura interior, personalidade restaurada ou de quebra de maldição, só agendar a gente pode atender. No sábado vai ser o culto dos jovens. Aí durante o mês vai ser o culto de liderança, formação de líderes e cura de líderes. Pastoreio de pastores, inclusive incluído nisso, sobre finanças. Eu já comentei com vocês, eu sempre não tenho muito dinheiro, mas ao longo dos anos eu guardando um pouquinho na poupança. Não estou fazendo propaganda financeira, estou dando um exemplo da minha vida. E pela primeira vez eu resolvi pegar um pouquinho do meu dinheiro e aplicar de uma maneira diferente. E eu agradeci. É um moço muito jovem ainda, trabalha num banco que não é desses tradicionais e está dando aula para nós. Um dos cultos é sobre finanças. Tem um encontro de mulheres todo sábado, no terceiro sábado do mês. Nós estamos realizando um encontro de mulheres. Isso desde abril do ano passado. E tem sido uma bênção também, uma bênção. E o meu sonho é o encontro de homens. Já citei isso para você, só que eu preciso de um líder, né? Que eu não posso liderar. Eu não tenho nenhum problema, entendeu? Que eu já dei aula, a minha formação tem a história natural, encaro o corpo humano como um sistema de Deus. Não tem, mas os homens têm restrição da minha presença. Eu respeito. Mas preciso de um líder homem e todas essas atividades é para o Senhor em primeiro lugar. E não é uma igreja. Nós não queremos tirar a ovelha de ninguém. Viu, pastor? Viu, líder? Tá? Eu não gosto de comer em pasto alheio. E apenas é te ajudar. Melhorar a sua ovelha. Aprofundar no sobrenatural. Melhorar a alma. E devolvemos curado para você, tá? Essa finalidade é união, unidade. Porque quando o Senhor voltar a arrebatar a igreja, ele vai arrebatar a igreja. Ele não vai arrebatar a Assembleia de Deus. Não vai arrebatar Deus é amor. Não vai arrebatar a questão do Brasil. Não vai arrebatar a presbiterana, luterana, etc., católico. Ele vai arrebatar aqueles que são do Senhor Jesus. Então, esse descende, houve um ensaio, um tubo de ensaio da unidade da igreja que Deus quer. O ponto de encontro aqui com Jesus, chama assim o local, é um ponto de encontro mesmo, e é com Jesus. A gente tem sentido muita unção lá dentro, mesmo no louvor, na palavra, na ministração das orações. E eu tenho procurado convidar, né, as pessoas. Lógico que as pessoas de mais longe é mais difícil, mas não é impossível. E eu estou convidando o pessoal de Rio Claro, Araras, Cordeirópolis, Santa Gertrudes, Itirapina, Corumbataí, né? Até mesmo Piracicaba. E aproveito para convidar você. Participe desses eventos. O meu ciclo de pastora terminou mais ou menos, Deus me mostrou num dos cultos, e o meu ciclo acabou. Fechou o meu ciclo. E eu estou aqui para ajudar os irmãos. Então, eu sou assim, ajudando, porque eu entreguei na liderança desse ponto de encontro com Jesus o pastor Rogério Buschinelli e a esposa,
pastora Tânia Buschinelli. São eles os líderes, eu sou apenas um coadjuvante dessa obra, e eles têm sido uma bênção, mesmo no louvor, na ministração da palavra e mesmo na minha vida pessoal. Um SOS eles têm dado para mim. E eu abençoo muito esse casal, muito mesmo. Que eles sejam prósperos, que os sonhos deles sejam realizados. Como eu te abençoo, que a graça do Senhor venha sobre a tua vida, sobre o teu lar. Que todos os segmentos da tua vida, e o principal para mim é saúde, receba uma graça de Deus, de Jeová Rafá. Ele cura. E ele já prometeu a cura, porque a gente não tem que levar as nossas enfermidades. Porque ele, durante as chibatadas, ou das carnes de Jesus, das costas, junto com o sangue, caiu no céu, no solo, no chão, e redimiu a terra. E esse sangue é o sangue que representa a cura de todas as enfermidades. Toma posse. Você não é doente. Você é curado pelo sangue de Jesus. Eu não estou anulando o médico, tá? Mas quando o médico não pode, Jesus pode. Te amo. Deus abençoe.